Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, ele que é autor da Madras Editora, ele que sabe tudo das escolas iniciáticas, mestre místico, estudioso, palestrante, e ele vai estar começando um curso profissionalizante de tarô na Pax em agosto, fique ligado. E no próximo dia 30 de julho, domingo, 16 horas no Zoom, o Alexandre vai fazer uma vivência Hollywood secreta, o Código da Vinci. Vai ser tudo de bom, hein? Então vamos dar boas-vindas ao querido Alexandre Garzelli para que a gente possa estar conversando nesta tarde fria. Boa tarde, Veneza, Sandra, Anne, todo mundo que está chegando aí, sejam super bem-vindos. Vamos aguardar aqui o nosso querido Alexandre Garzelli. E aí, Ale, tudo bom? Olá, Carmen, tudo bem? Tá tranquilo a altura? Tá ótimo. Hoje tá bacana, né? Dois símbolos aqui atrás, cada vez aumenta mais a simbologia. Boa Mas isso tarde. é bom, viu? Como é que tá o frio aí na sua casa? Olha, aqui nós estamos com névoa, eu olho para cá porque tem uma janela enorme aqui, né? E Eu aqui também. o clima, que aqui em Santo André, como a gente está mais próximo, né, da serra, é sempre mais frio que São Paulo, né? É. Mas estamos sobrevivendo, né? Sobrevivendo. Fazer o quê, né? Afinal, Todos, é só o começo ainda do inverno, né? é E vamos verdade. lá. Aproveitar para mandar aquele boa tarde, aquela boa, né, e quente tarde para Carmen, que gosta de sol, de calor, para os amigos da Pax, né, que sempre nos prestigiam aqui. E eu estava, antes sempre de eu conseguir entrar, eu ouço você falando um pouquinho, né, e Aham. anunciando a nossa formação de Sim. tarólogos profissionais, que nós teremos a partir de agosto. E você viu o nome, né? Projeto Waite, né? Porque o Edward Waite era um membro da Hermetic Order of Golden Dawn. E uma artista, a Pamela Smith, pintou, a pedido dele, um tarô. Aham. Então nós vamos utilizar o tarô de Waite, que é um dos mais tradicionais para fazer a nossa formação de tarólogos profissionais aí na Pax. A gente aconselha o pessoal a correr, porque sabe como é que são as vagas, né, Carmen? Elas voam, né? Então, Graças a Deus, né? graças a Deus mesmo. E aí o pessoal tem que ficar mais ligado ainda, porque este mês, no dia 30 de julho, a gente vai retomar aquele nosso projeto super legal, que é a Hollywood Secreta. E 30 de julho nós realmente vamos falar de segredo, o Código da Vinci. Então nós vamos explicar toda a simbologia que aparece no Muito filme. legal. O pessoal pode aproveitar um pouco até esse tempo de férias para rever o filme O Código da Vinci, até para ler o livro, porque dá tempo de ler um livro até dia 30 de julho. Eu sou suspeito de falar que a gente lê mais ou menos uns 4 livros por mês, né? Então, a pessoa consegue ler até o dia 30 de julho se começar hoje. Então, a pessoa começa a ler hoje, né? Mas é um livro que não dá para a gente largar, né? Quem já leu sabe. Eu sei que quando eu li o Código da Vinci, eu acho que eu levei 3 dias para ler, porque é uma aventura mesclada com policial, mesclada com mistérios. E agora, na nossa Hollywood secreta, a gente explica estes filmes, né, de Hollywood que têm simbologia, que são mais simbólicos. Então, 30 de julho, todo mundo aí na vibe da Pax, todo mundo com a gente, né? Muito Com bom. certeza. Dia 30 de julho, domingo, 15 horas, no Zoom, Hollywood Secreta, o Código da Vinci, tá bom? A inscrição é R$ 150, conversem com a Superliza e participem. E planejem-se para estar presentes no curso profissionalizante de Tarot Waite, com o nosso querido Alexandre Garzelli, que começa em agosto, para você depois ser um profissional do tarô, olha só. Vai ser muito bom. Primeiro módulo, Carmen, como você me conhece, e a gente é muito sério nessa área oracular, esse Claro. nosso primeiro módulo vamos trabalhar com os arcanos maiores. Mas é claro, depois já tem, na sequência, um segundo módulo para os arcanos menores, porque o tarô, gente, é muito complexo. Então não tem condição, vamos estudar tudo de uma vez só.
Aí é aquela história, né, Carmen? A gente sai, entra não conhecendo e sai sem ter aprendido coisa alguma. E não é nosso objetivo. A gente quer Né? realmente formar o tarólogo profissional, ético, Claro. que vai apresentar para os clientes e para si mesmo qualidade de vida. É isso que a gente pretende fazer, né? E conforme você mencionou na última live, né, o pessoal da corte, os reis, as rainhas, eles estavam sempre consultando o tarô, não é isso? É verdade. Então é algo que vem já de séculos atrás, não é alguma coisa que foi criada agora, anteontem, ou só no século XX. Estamos no século XXI, claro. Sim. Quer dizer, então tem fundamento, né? É E as pessoas interessante. hoje, Uhum. as pessoas estão mal acostumadas, né? Eles acham que fazem um cursinho de meia hora ou de um É, fim de semana e pronto, está é, formado, mas não é desse de jeito, jeito né? nenhum. E é interessante que você falou, Carmen, porque todos os grandes reis do passado, sem exceção, de qualquer civilização, de qualquer povo, todos os reis tinham os seus, digamos, visionários na corte. Todos eles tinham. E ao longo da Sim. história você tem famosos casos, é o rei Arthur com o Merlin, aquela época do Nostradamus, né? Que ele falava com as cabeças coroadas da Europa. A própria Madame Lenormand, que hoje a gente vai falar sobre o cavaleiro, né, do baralho Petit Lenormand, a Lenormand ela era praticamente uma amiga íntima, né, lá da mulher de Napoleão Bonaparte, e também trabalhava para as cabeças coroadas da Europa. Tem até o polêmico lá na Rússia, né, na época dos czares, o polêmico Rasputin, né, que ele não era apenas alguém que curava, dizem que ele também tinha poderes visionários. Até tem uma coisa tão curiosa sobre o Rasputin, ele falou assim: se eu for morto por uma conspiração da família, né, da nobreza na Rússia, a época dos czares vai acabar, né? Então, se eu for morto por alguém do povo, vocês vão estar em segurança. Agora, se a nobreza conspirar contra mim, a época dos czares acabará, e realmente acabou. Então ele era um camarada bem estranho, que tinha certas visões, né? E a gente vê essas pessoas com esse potencial sempre aconselhando reis, rainhas, governantes, né? Em várias épocas e eras que o nosso mundo já atravessou. Um detalhe interessante, foi bom você lembrar sobre isso daí. Muito bom, né? Pois é, eu lembro. Faz tempo que a gente conversou, mas eu me lembro. Muito Eu legal. sei. Bom, Você com a sua caneta lightsaber anota tudo aí, né? bom, Aí, ó, pronta. É violeta ainda, ótimo, claro. violeta. É para não ter erro, né? Aqui precisamos deixar registrado. Bom, adorei que hoje você vai falar sobre o Cavaleiro Vamos. Lenormand. O Vamos cavalo. lá, então. Vamos lá. O cavaleiro, por que que a gente chama ele de Cavaleiro Lenormand? Porque é uma carta. Quando nós trabalhamos com o baralho Petit Lenormand, nós utilizamos o termo carta. Diferente quando a gente trabalha com o tarô, que aí nós utilizamos o termo arcano. Sim. Então aí tem uma diferenciação, né? Mas ele é o cavaleiro Lenormand. Então eu vou mostrar aqui com calma, vou até aproximar para todo mundo conseguir ver bem a imagem. Tá conseguindo ver bem aí, Carmen? Sim, super bem, tá ótimo. Ó, então a gente tem um cavalo servindo de montaria para um cavaleiro, mas as vestes dele são muito aristocráticas, a ponto dele utilizar até uma cartola, Sim. como quem fosse participar de uma prova hípica, né? Como quem fosse saltar um obstáculo, vencer desafios, né? No hipismo, né? Que atrai milhares aí de fãs no mundo inteiro. As provas hípicas sempre são bem concorridas, né? Sim. Então a gente vê aqui realmente o cavaleiro, e as pessoas perguntariam: ué, mas se ele está todo bem vestido, de forma aristocrática, por que que ele não é chamado de cavalheiro? Ele é chamado de cavaleiro. Porque no Petit de Lenormand, mais para frente,
Existe uma outra carta, este sim é o cavalheiro. Ah, Então, nesse olha só. baralho tem a diferenciação, o Tá, o cavaleiro cavaleiro e o e o cavaleiro. cavalheiro, né? Tá, Quando a entendi. gente for falar dele, esse será o cavalheiro Lenormand, né? Entendi. Agora, hoje, a gente vê até aqui, né, se o pessoal conseguir ver o número 1. É esta carta que inicia o baralho Petit Lenormand. Está aqui, ó, número 1. Então, vamos falar um pouquinho sobre isto. Antes, Carmen, eu vou mostrar para a gente entender como as coisas são diferentes, né? No tarô, nos arcanos menores, lá nos arcanos da corte, nós também temos os cavaleiros. Agora, dá uma olhada, Carmen, a diferença. Olha só o cavaleiro de pentáculos ou Aham. moedas, armadura, né? E está com o cavalo dele parado aqui, porque terra representa estabilidade, daí porque o cavalo não está em movimento. Aí a gente vê aqui o cavaleiro de espadas. Esse aqui parece que está empinando o cavalo até para lutar Voando. contra as nuvens. Isso aqui é a primeira linha de batalha mesmo, muito bélico, né? Aqui a É. espada, o cavaleiro de espadas. Aí a gente vê aqui o cavaleiro perto de um curso de água, que é o cavaleiro de taças, né? Até parece um Galahad ou um Percival portando, trazendo de volta para a corte do rei Arthur o Santo Graal, né? Então é bem interessante. E a gente tem aqui o último cavaleiro, que também empina seu cavalo, o cavaleiro de bastões, até o bastão, na mão dele até parece lança, né? Aqueles cavaleiros Sim. que iam para aquelas justas onde um cavaleiro se batia contra o outro. Agora, o que a gente vê é que todos os cavaleiros do tarô, eles usam armadura, né? Armadura. Agora, o nosso cavaleiro Lenormand está aqui com a sua casaca aristocrática, sua cartola, né? Então, a gente pensa assim, talvez seja uma outra forma de combater. Enquanto Sim. os cavaleiros do tarô, eles são mais enfáticos, mais diretos nesse aspecto de uma batalha, o cavaleiro Lenormand, ele também representa abertura de caminhos. Ele Aham. também representa um primeiro movimento impetuoso com relação aonde eu quero ir ou aonde eu quero chegar. Só que a tática dele, ela é mais diplomática. Essa tática no aspecto de combater pelo que nós queremos é mais diplomática. É como se ele não fosse apenas depender da força das armas, da armadura, mas também ele vai depender da astúcia, da inteligência, do Sim. raciocínio, da Sim. estratégia. Então, são É. maneiras diferentes. E é interessante, como a gente analisa, né, fala, nossa, você pega o Petit Lenormand, você pega o tarô, que tem os cavaleiros também, mas você já vê a diferença marcante de estilo, né? Então, isso aqui já representa, claro que o Petit Lenormand, ele aparece muitos séculos após o tarô, num tempo aonde, por exemplo, nessa época aristocrática, quando a gente fala em combate, a gente tinha aqueles duelos, né, de pistola, aqueles duelos com rapier, que é aquela espada lá dos mosqueteiros, ou com sabre, ou com uma espada. Então, é uma época, digamos, mais assim, meio vitoriana. É uma Sim. época, assim, da gentileza. É uma época de vamos combater pelo que a gente quer de uma outra forma. Uhum. Agora, a primeira coisa, né, para dar dicas, né? Eu, Carmen, você sabe que a minha ferramenta, até trabalhamos muito tempo aí na Pax, você sabe que o meu instrumento de trabalho é um dos, né? Porque a gente lida com vários oráculos, mas um dos instrumentos o meu primeiro instrumento é o tarô. O Sim. Petit Lenormand, eu estou numa pesquisa sobre ele, Carmen, que eu estou já chegando no 4º ano de pesquisa sobre esse Nossa, baralho, né? olha só. Então, quer dizer, então até essas pessoas podem começar, eu queria marcar uma consulta de Lenormand.
gente, calma, logo, logo nós teremos as consultas do Lenormand, mas eu sou um capricorniano, e a Carmen sabe disso, então antes da gente oferecer qualquer coisa, a gente estuda muito. Só que o Muito, estudo pode levar anos, né? No caso, eu estou no 4º ano, porque esse baralho, ele me chamou muita atenção. Primeiro, ele tem um número de cartas, né, bem menor que os 78 arcanos do tarô. Aham. Um segundo detalhe que me chama a atenção no Petit Lenormand é que a interpretação dele ela é profunda, mas os desenhos, eles são, digamos assim, mais fluídicos, eles são não tão incrementados com simbologia variada como os desenhos dos arcanos de tarô. Então vamos começar a falar primeiro aqui do desenho. O cavaleiro no seu cavalo, nos Lenormands mais tradicionais, esse cavaleiro ele sempre aparece num cenário que lembra uma fazenda ou então uma estrada no meio, né, campônio, ou seja, é o cavalo, é o galopar, é a força. Só que você não vai pegar um cavalo e sair correndo pelo meio de uma fazenda, porque tem cercas, porque tem construções. Então, isso indica, também você não vai numa disparada com um cavalo em uma estrada, porque mesmo a estrada tem curvas. Então, você precisa saber como conduzir o animal. Então, isso já passa a seguinte ideia dessa carta. Potência, força, mas sob controle. Então, eu preciso ter a arte da doma do cavalo, eu preciso ter a arte da montaria, a arte da equitação. Então, quando esta carta aparece em uma consulta, primeiro é uma boa notícia. O cliente acaba de receber um potencial. Agora, potencial, poder, energia, força, não é nada sem um certo controle. Para onde eu vou direcionar essa energia? Para onde eu vou direcionar essa força? De que maneira eu farei isto? Como que eu vou chegar a uma meta, a um objetivo? De que forma? Então, não é apenas a força, mas é a força sob o controle de uma inteligência. E o cavalo, ele é muito simbólico, né? No xamanismo norte-americano, o cavalo ele é um dos animais mais sagrados. Quando a gente analisa o cavalo em outras culturas, ele tem relação com heróis mitológicos, ele tem relação com deuses. Você sabia uma curiosidade, Carmen? Voltando aqui para o tarô, olha um outro arcano movido a uma atração animal aqui, o carro. Lembra do carro que a gente estudou? Sim. Né? Ele é bem mais complexo, né, que o cavaleiro, né? Aí tive até um reino aqui atrás dele, toda uma estrutura em volta. Ele está numa biga de guerra. E é puxado, aqui é o arcano do carro do Tarot Waite, é puxado por duas esfinges, uma preta e uma branca. Mas os tarôs antigos, o carro não era puxado por esfinges, era puxado por dois cavalos. Um cavalo branco e um cavalo preto. Que o Platão, lá no seu diálogo, né, Fedra, né, ele fala que esses cavalos têm a ver com algo que o ser humano tem que controlar dentro dele. Então, o cavaleiro também representa autocontrole, né? É muito interessante que a gente vai começando a juntar as coisas. É uma carta que ela tem o número 1. Muito bem. O que nós sabemos do número 1 na numerologia? Sabemos que é o número da determinação, da força, da coragem, da impetuosidade, de uma personalidade forte, que também são características que o cavaleiro Lenormand ele vai trazer para dentro de um jogo. Então, eu preciso ter consciência do meu potencial.
Eu preciso ter consciência da minha autoconfiança, das minhas capacidades, da minha habilidade. Então, olha quanta coisa, Carmen, com uma imagem e um número, quantos significados, Ah, né? mas porque você estuda a fundo, né? E gosta de explicar objetivamente, bem claro, com o maior número possível de informação mesmo, o que é muito bom, porque todos nós aprendemos, né? Sim, com certeza. E é muito interessante que quando você vai para um lado germânico, nórdico da questão, aonde nós temos um outro grande oráculo que são as runas, né, que pertencem a um alfabeto chamado Futark. O Futark tradicional, ele tem 24 letras, mais Uhum. a runa branca, que é a runa de Odin, que é o pai de todos os deuses, né, lá do Asgard e coisa e tal. Agora, tem uma letra que é associada ao cavalo. E esta letra significa mudança, transformação, que também vai ser a proposta do cavaleiro Lenormand. Mudarmos, né, em rumo a novas situações. É a runa de Euas. Reuas é o nome dessa runa. Aí vocês perguntariam, mostra, como é que é o desenho? Gente, pega uma caneta agora, como a Carmen vai fazer, e desenha um M. Um M, Não é? né? Um M de forma. Você tem aí a representação desta runa, que a gente escreve E de elefante, H de hoje, W, A de amor e Z de zebra. Reuas. Em algumas regiões da Europa, Carmen, às vezes falam Revas, que é a runa associada ao cavalo, que para eles era um símbolo do quê? Lealdade. Olha que interessante, porque se não houver uma lealdade entre o cavaleiro e o cavalo, ambos vão para o chão. Essa que é uma grande verdade. Se o cavaleiro não souber conduzir sua montaria, e se o cavalo não for com a cara do cavaleiro, ele não deixa nem o cavaleiro montar em cima dele. Então, esta parceria, esta lealdade, que é algo necessário para que nós não apenas consigamos conquistar os nossos objetivos, mas os conquistemos com lealdade, Sim. integridade, caráter, ética. Então é bem interessante esse aspecto também. Você vê, Carmen, que eu vou juntando tudo. É o número, é a runa, é a imagem. A gente vai juntando para as pessoas entenderem. Poxa, mas o que significa essa carta, o cavaleiro, né? Agora, é muito interessante que num jogo, aqui está aparecendo ao contrário, eu vou explicar para os amigos, porque eu me filmo e aí inverte os desenhos, né? Deixa eu até virar para mim para não fazer confusão. Quando eu olho, estou olhando agora direto para ele, o meu cavaleiro está apontando para a direita. Então, quer dizer, o cavalo, para vocês, parece que ele está indo para a esquerda, né? Mas, na verdade, esta versão do Lenormand está apontando para a direita. Eu, mais cedo, mandei para a Carmen, para ela ter no Arcanum dela, eu mandei 2 cavaleiros Lenormand. Não sei se você reparou, Carmen, de propósito, eu mandei uma versão de baralho onde o cavalo aponta para lados opostos. Eu mandei uma versão que o cavalo... Eu vi, um para um lado, o outro para o outro. Ainda pensei, o que ele vai falar se é uma carta só? Será que são gêmeos? Mas isso que é interessante, né? É a mesma carta e hoje no mundo nós temos baralhos Lenormand que o cavalo aponta para a direita, como é o caso do meu, e temos baralhos Lenormand que o cavalo aponta para a esquerda. E aí, até para os amigos e amigas que pretendem adquirir o seu Lenormand, a minha sugestão é, quando você for adquirir,
olhe vários modelos de Lenormand e demore muito fazendo isso. Porque não é você que vai escolher o seu Lenormand. É o Lenormand que vai te escolher. Então, isso é interessante também. São diquinhas, Karen, que, né, quem não é da área não conhece. Né? A pessoa pensa que ela vai lá e ela escolhe o baralho dela. Não. Né? O baralho te escolhe. Independente se o cavalo aponta para a direita, se o cavalo aponta para a esquerda. Num jogo, para onde o cavalo aponta, porque tem cartas ao redor do cavaleiro. Você não vai... Tudo bem, você pode tirar até uma carta por dia para definir a tônica daquele dia, mas normalmente você faz jogos com o Lenormand muito complexos. Né? Tem uma modalidade que é chamado Le Grand Tableau, né? Que seria o grande tabuleiro, aonde você usa, Carmen, o baralho inteiro. Inteiro. Né? E aí, o cavaleiro ele vai estar lá no meio do contexto de todas as outras cartas. Para onde o cavalo aponta, isto quer dizer o que está para chegar na tua vida. Então, para onde a direção dele aponta, é o que está para chegar na tua vida. Se é uma carta que representa um obstáculo, é algo que vamos ter que saltar, que vamos ter que superar. Agora, a parte de trás do cavalo é de onde eu venho. Então, isso é muito engraçado. Eu tenho que olhar para onde o meu cavalo está indo. E eu preciso olhar as cartas que estão ou à direita dele ou à esquerda dele. Se ele aponta para a direita, as cartas à direita elas têm um aspecto mais do futuro. Se ele as cartas à esquerda, a parte de trás, né, do cavaleiro e do cavalo, é aquilo que eu estou deixando para trás. Agora, não é só isso, porque é claro que a coisa é muito mais complexa. Por exemplo, tem uma carta no Lenormand que é a carta da carta. Olha que engraçado. É a carta da carta. Então, quando o cavaleiro aponta para a carta, este cavaleiro também representa notícias que entram na nossa vida. Tá, mas que tipo de notícia será? Aí eu preciso olhar as cartas que estão na parte de trás do cavaleiro. Elas falam qual é a natureza das notícias que eu vou receber. Então, olha como a coisa caminha complexa. Né? Aí você fala, gente, não é só conhecer o significado da carta. Eu preciso sacar a direção que está olhando, o que vem antes, o que vem depois. Mas esta é a arte oracular. Porque é uma arte, não é apenas você decorar significado e achar que com isso você vai conseguir fazer uma interpretação. Claro. Né? Porque não vai. E outra, você sabia, Carmen, que tarô, Petit Lenormand, a gente não decora? Ah, é? Não. Você interpreta na hora? A gente estuda. Né? A vasta simbologia. Quando a gente estuda, a gente força, no bom sentido de forçar a nossa mente, para entender a simbologia, aquele estudo se incorpora a nós. E aí eu não esqueço mais. Agora, a pessoa vai lá, eu vou decorar todas as cartas do Lenormand. Legal. Aí, na hora da consulta, te dá um branco, o que você vai falar para o cliente? Se você esquecer, né? O que você vai falar? Agora, quando você estuda, aquilo se incorpora a você. E eu estava, semana passada, Carmen, vendo algumas palavras do grande Maha Chohan, ou Maha Chohan, Paulo Veneziano, né, em algumas linhas da Fraternidade Branca, onde ele dizia o seguinte: se você quer aprender algo para não esquecer, se você quer aprender algo
e que este algo nunca deixe a tua memória, procura realizar este aprendizado fora do teu corpo físico. Quando eu li a frase, Carmen, aí eu fui tentar, não, agora vamos tentar entender o que o Marco Han ele quis dizer. Como assim? Se eu não quero esquecer, eu preciso estudar fora do meu corpo físico. Mas aí é fácil decifrar o enigma. O Marco Han está falando dos arquivos akáshicos. Sim. Então, quando eu faço um estudo aqui, com meu caderno, com meu livro, com minhas cartas, o que eu faço depois que eu estudei a teoria? Eu fecho o livro, eu fecho o caderno, acendo o incenso, diminuo a iluminação, entro em alfa e aí eu procuro ir para um local que alguns chamam de arquivo akáshico, ou eu procuro ir para um sanctum celestial, como dizem os Rosa-Cruzes, e lá eu procuro rememorar tudo aquilo que eu estudei antes de fazer este exercício. Carmen, nunca mais sai da memória. Né? Que legal, ótimo. É uma dica boa, porque Claro. aí nós não estamos estudando no nível de consciência que estamos agora, porque agora, você, nós estamos em beta. O nosso ritmo cerebral agora é 14 a 28 ciclos por segundo. Se a gente entra no alfa, esse ritmo já vai para 7 a 14 ciclos. Aquilo que eu aprendo em alfa, já com a consciência subjetiva, com o intuitivo, com a consciência superior, eu não esqueço mais. Aquilo que eu aprendo em beta, eu posso esquecer. Né? Então, é uma dica até as pessoas falam, mas Ale, como que você consegue guardar tanta data, tanto nome, tanto lugar, tanto detalhe, tanto símbolo? Tá aí um segredinho sendo desvelado na tarde de hoje. Né? Se queres aprender algo, não ficas estudando apenas do teu corpo físico. Muda o estágio mental e você vai ver que você vai começar a memorizar as coisas com muito mais facilidade. Né? Sim. Você vai realmente, as informações você vai de cuore. De cuore quer dizer decoração. Então, da onde vem o verbo decorar? De cuore. Aquilo que você coloca no teu coração, porque estudou num nível de consciência evoluído, você não esquece mais. Né? Então, é muito bacana. É uma novidade, uma boa nova, é uma notícia que o Cavaleiro Lenormand nos traz na tarde de hoje para a gente aproveitar. Agora, a coisa vai ampliar, Carmen. Por exemplo, tem uma metodologia, sabe a roda zodiacal? Lógico que você sabe que você é amiga há anos do Albano, né? Como eu também sou, e a astrologia, nossa, é o mestre aí da área, é o Albano, né? Mas você tem aquelas 12 casas. Então, existe uma maneira de estudar o Lenormand que você pega as 12 primeiras cartas e você associa essas 12 primeiras às 12 casas zodiacais, de acordo com a numeração. Então, o cavaleiro é número 1, ele está associado à primeira casa. Muito bem. O que acontece na primeira casa? É a casa do eu sou, é a casa da personalidade, é a casa onde vive o signo de Áries, que é regido pelo planeta Marte. Marte para os romanos, Áries, o deus da guerra para os gregos. O que nós sabemos do ariano? O ariano, ele tem essa intrepidez, ele tem este impulso, ele avança rumo à vida. Ele é alguém que ele não tem muita paciência. Por isso, para a casa 1, ele adora iniciar as coisas. Ariano, ele gosta de começar como ele ama começar as coisas.
Mas aí depois são os outros signos, às vezes, que cuidam do que ele começou. Gente, eu comecei. É a força do cavaleiro Lenormand. Por isso que ele representa o início. Por isso que ele representa o começo. Por isso que ele tem uma personalidade forte. Porque são características do signo de Áries, que é regido por Marte. E é muito interessante que, então, se o cavaleiro está associado à primeira casa, é uma carta que podemos analisar também as questões da persona, as questões do eu sou daquele cliente. Então, a gente tem a referência da imagem do cavaleiro, a gente tem o número, já falamos do número 1, agora nós estamos falando da casa zodiacal, que esta carta é associada à primeira casa, Áries, regência Marte, e a gente só vai aumentando o leque de simbologia da carta, para a gente ter uma interpretação bem rica, bem ampla. Agora, tem um detalhe nos Lenormands, isso é clássico. Você está vendo, Carmen, que aqui no cantinho tem uma carta de baralho? Sim. E você sabe que carta que é essa aqui? O naipe você sabe, né? Que é copas, coraçãozinho, né? Aqui é um 9 de 9 de copas. copas. Essa é a minha versão do Lenormand, Carmen. Ela é estrangeira, é muito legal, porque tem a carta aqui. Sabe o que tem aqui do lado dessas letrinhas? São uma poesia sobre o cavaleiro. Então, olha, todas as legal. cartas têm uma poesia. Né? Então, é uma versão muito legal. Esse aqui é o chamado, o verso do arcano. É o chamado Bluebird Lenormand. O Lenormand do pássaro azul. Né? Que até é tema de um livro, é tema de um filme, O Pássaro Azul. Né? E eu peguei essa versão porque a gente gosta pouco de coisa clássica. Essa coisa capricorniana, você sabe como é que é, né? Então, verdade. Aí, quando a gente tem aqui esta carta, é para a gente fazer o quê? Pegarmos a carta, interpretarmos a carta e associarmos ela ao Cavaleiro Lenormand. Então, lembrando a última live que fizemos com a Carmen, as cartas não mentem jamais. Muito bem. Agora a gente vai entender o Lenormand, o cavaleiro, pela cartomancia. Uau! Né? Então, o que isto quer dizer? 9 de copas. Muito bem. Todos os nossos amigos e amigas da Carmen que estão nos assistindo, eu sei que vocês têm memória visual muito boa, então agora vocês vão colocar na mente de vocês a imagem da árvore da vida da Kabbalah. Quem quiser usar um truque, vai para o Google e puxa um desenho aí no seu iPad, no seu computador, árvore da vida, o Tree of Life da Kabbalah. E aí você vai ter aquela árvore onde nós temos 10 sefirotes numerados. O topo da árvore começa com o sefirote número 1, e aí na base nós temos a Séfira 1 no topo, na base a Séfira 10. Então, muito bem. Se eu tenho aqui o 9 de copas, com que Séfira eu estou falando? Com a Séfira número 9. 9. Aí, lembram daqueles triângulos da árvore da vida? Né? Olha eu fazendo triângulo aqui. Né? Eu coloquei até aqui, porque aí coloca aqui no olho e já fica o olho que tudo vê. Né? Então, eu vou ficar aqui, o triângulo aqui. O triângulo primeiro lá em cima, 1, 2, 3, fogo. Agora, embaixo tem um triângulo invertido, 4, 5, 6, água. E aí tem um outro triângulo invertido, 7, 8, 9, ar. Então, peraí, 7, 8, 9. Ah, então a Séfira 9 está associada ao ar. Sim. Então, se eu tenho um 9 de copas,
em vez de falar 9, eu vou tirar esse 9 e eu vou colocar o elemento ar. Agora eu tenho ar de copas. Só que eu vou tirar copas, porque eu vou me lembrar que bastões ou paus é fogo. Vou me lembrar que copas ou taças é água. Vou lembrar que espadas ou gládios é ar. E vou me lembrar que moedas ou ouros é terra. Então, copas é o quê? Água. Então vai ficar ar, porque eu tirei o 9, a posição na árvore da vida vai ficar ar. De copas, não. Ar de água. Ar de água. O que eu sei sobre o ar, Carmen? Que ele representa o plano mental. O que eu sei sobre a água? Que ela representa o plano emocional. Então eu tenho aí uma composição de mente e emoção. Quando a gente olha o Cavaleiro Lenormand, nós entendemos que a mente é o próprio cavaleiro que controla um lado mais instintivo, um lado mais emocional, um lado mais inconsciente. Então é bem interessante essa associação, porque a partir do momento em que eu tenho mente, eu posso criar o que eu quiser, novas ideias, novos rumos, novos projetos, novos começos. Mas coisas que tenham a ver com o meu coração, que tenham a ver com a minha água, que tenham a ver com a minha emoção. Então, o cavaleiro, ele aponta o cliente para o que fala alto à sua real natureza divina, para o que fala alto ao seu coração. É muito interessante que, não bastando eu ter água, né, de ar de água, qual é o planeta na árvore da vida que rege a Séfira 9, a Lua. E o que é a Lua? A intuição, isso. Ela rege as marés. Nós somos constituídos por água. É claro que a Lua tem influência sobre nós. Então, este cavaleiro Lenormand, em relação às novas ideias dele, ideias que têm a ver com o coração, mas é muito importante ele conduzir a sua montaria, que é uma metáfora da própria vida, também baseado em intuição. Então, é um raciocínio complexo, onde a gente vai agregando várias simbologias, vários pontos. E não bastando isso, se aqui eu tenho um 9 de copas, o que eu sei sobre o número 9? Aí a gente vai voltar de novo para a numerologia. É o número da maestria, é o número da misericórdia, é o número da compaixão, do calor humano, é o número do iniciador, da iniciação e do iniciado. Então, daí o porquê o Cavaleiro Lenormand, ele tem a ver com esse aspecto de início. Agora, qual a jornada que o Cavaleiro Lenormand vai iniciar? Será que é uma jornada para conquistar objetivos materiais? Será que é uma jornada para novos objetivos mentais, projetos, ideias, planos, objetivos? Será que ele vai fazer uma jornada no sentido da conquista de relações humanas, da conquista emocional? Ou ele vai fazer uma jornada rumo à conquista do autoconhecimento, rumo à busca espiritual? Aí depende das cartas que estiverem ao redor dele, que vão dizer para onde vai toda esta iniciativa. Então, quando a gente pega e a gente junta tudo o que foi falado e olha para essa figura, nós estamos diante de uma carta que traz movimento, traz
mudança, traz alteração para a nossa vida, Sim. traz boas novas, traz notícias. E tem um detalhe muito interessante do cavaleiro, porque antigamente, Carmen, como que era o correio de antigamente? Ou a pessoa ia a pé entregar uma mensagem e andava muito, ou a pessoa enviava um pombo correio, a gente colocava até mensagem em flecha e mandava, até que chegou o cavalo. E aí, né, os antigos carteiros galopavam com uma bolsa, uma mochila cheia de cartas. Daí porque o cavaleiro Lenormand, ele também tem a ver com o receber notícias, porque ele também pode ser o mensageiro, aquele que ele, quando entra num jogo, fica atento para os sinais, fica atento para as mensagens da vida, perceba, atente, porque você nunca sabe quando pode te chegar uma mensagem que, a partir do momento que você a recebe, a compreende, a interpreta, muda a tua vida para sempre. Sim. Então, claro, é uma riqueza essa carta. Nós estamos aqui falando há 1 hora praticamente, né? Sim. E poderíamos continuar falando muito mais, mas é uma carta interessante para abrir a semana. Por isso que eu gosto de falar de segunda, que a gente já pega essa energia do início da semana e também a gente se te levar, vamos pegar esse cavaleiro, Carmen, e levar para um aspecto devocional. Quem é o grande santo que a representação dele é um cavaleiro? São Jorge. E o que nós sabemos de São Jorge? O que vence demandas, o que abre os caminhos, o que combate por nós. Estou armado com as armas de Jorge. Então, esta carta também pode representar uma abertura de caminhos, porque o cavalo, diante de um obstáculo, ele consegue saltar, né? E vai embora, ele segue a jornada, ele segue por uma estrada aberta. Também, Carmen, ninguém é maluco de ficar na frente, né, de uma carga da cavalaria. Dizem que a carga de cavalaria, né, seja no exército ou antigamente, quando nós tínhamos aquela época dos cavaleiros medievais, falam que uma das coisas mais assustadoras quando você vê é uma carga de cavalaria vindo na tua direção. Porque onde passava aquilo, não crescia grama depois. Então, abre os caminhos, né? Abre os caminhos, essa energia de São Jorge, essa energia do santo guerreiro, né? Então a gente também, poxa, talvez esta carta era a resposta que eu estava esperando para que minha vida se abrisse e que eu pudesse seguir em direção a um novo rumo que tem a ver com o meu coração, tem a ver com a minha real natureza divina, quando eu sei interpretar as mensagens que me são enviadas. Mas para isso que eu fique atento, porque eu nunca sei a forma nem da mensagem, nem do cavaleiro. Mas se esta carta aparece, ele virá. E eu preciso estar pronto para o cavalo não passar correndo na minha frente e eu perder a oportunidade, né? Não, você não vai preparar a sela na hora que o cavalo está passando. A sela tem que estar pronta. Isso são as estratégias mentais, é o aspecto do elemento ar que tem aqui também que nós comentamos, né? Então, mescla razão, ar com intuição, né? E aí você consegue justamente abrir um novo curso.
você consegue receber a boa nova, interpretá-la, colocar o teu impulso, a tua força sobre controle para redirecionar a tua vida. Porque Claro, força sem controle não é coisa alguma. E é claro. isso aí. Amém. Muito bom, adorei. Olha só, uma super aula, família Pax, com o querido Alexandre Garzelli, Cavaleiro Lenormand, olha só. E a cada 15 dias ele vai dar seguimento aí, né, ao estudo das cartas do Lenormand. E agora em agosto, não percam um curso profissionalizante de tarô. Você vai aprender a ser tarólogo, um curso que vai durar alguns meses, com o querido Alexandre Garzelli. E aí que você vai estar aprendendo com profundidade todas as cartas dos arcanos maiores para que você se torne um profissional da área e aí possa atender, né, em tarô, sabendo, né, com consciência de causa mesmo, né, sabendo exatamente o que está acontecendo. E no próximo domingo, dia 30 de julho, o nosso querido Alexandre Garzelli vai estar no Zoom às 16 horas, iniciando no ano de 23, Hollywood Secreta, que ele já fez o ano passado, mas é a primeira desse ano. O Código da Vinci, ele vai estar explicando a simbologia do filme e do livro O Código da Vinci com as escolas iniciáticas. Então, vamos lá participar, que é para todo mundo estar aprendendo bastante aí e estar vivenciando essa energia a partir dos preceitos e das irradiações desse nosso novo ciclo de luz, né, Ale? É Tem verdade, né? 7 minutos. O que você quer fazer com os 7 minutos? Vamos lá. O que eu quero fazer com 7 minutos? Meu Deus do céu. Olha, vou aproveitar esses 7 minutos, né, para trazer mais uma curiosidade. A gente falou um pouquinho só sobre ele, porque ele é a carta, Carmen, de número 28. Então a gente vai falar nele só lá para frente, né? Mas eu vou mostrar ele Tá. de novo aqui, que é a carta do cavalheiro. Então não Tá, o confunda cavaleiro. o cavalheiro Cavaleiro com o com o cavalheiro. cavaleiro. Tá. Carmen, o que os dois têm em comum aqui na cartinha que está em cima deles? Ué, o traje, né? Fora a cartola. Ou O não? traje, mas assim, você viu que ambos eles são de copas? É de copa, sim. Interessante, né? A gente começa É, a estabelecer relações, né? O é. cavaleiro, e essa minha versão, o Bluebird Lenormand, é muito interessante, Carmen, porque essa versão tem dois cavalheiros. Então eu Uhum, tenho esse aqui mais jovem, mas tem um outro cavaleiro que é um senhor de idade, e eu tenho uhum, duas damas. É porque a dama faz parceria com o cavaleiro. Eu tenho uma dama mais jovem e uma dama que é mais uma senhora. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cavalheiro ou a dama no Petit Lenormand, muitas vezes, antes, né, de alguém que trabalha com esse oráculo começar uma consulta, ele vê o cliente é um homem ou o cliente é uma mulher. Então, ó, eu vou tirar o cavaleiro, se é um homem, e eu vou colocar aqui na mesa. Então, o cavaleiro vai te representar como cliente no meio do jogo, né? sim, Então, é muito interessante esta sacada, né, do cavalheiro. Se é uma mulher, coloca-se lá a carta da dama. E sim. aí é muito interessante, porque em algumas interpretações, eles falam o seguinte: quando o cavaleiro ele está próximo do cavalheiro, que representa os clientes masculinos, ou da dama, que representa as clientes femininas, quando está próximo, tipo assim, tem aqui a carta do cavaleiro, aí tem um espaço aqui no meio uma outra carta, mas aqui já tem o cavaleiro, né? Duas cartas depois. Então, as notícias que o cliente vai receber, que o cavaleiro vai trazer, são breves. Então, Sim, não vão demorar para chegar. Agora, sim, quando o cavaleiro está muito distante, deixa até eu tirar do raio de visão aqui da câmera, quando o cavaleiro está muito distante, então as notícias podem demorar a chegar, pode ter um atraso, podemos sentir uma drenagem de força. Então a gente tem que olhar todo o contexto, né? Se a gente quiser fazer uma interpretação, né? E o que eu acho interessante, a gente está hoje falando do Cavaleiro Lenormand relativo ao Petit Lenormand, que é um dos oráculos mais populares, ele é usado no mundo inteiro
graças a Madame Lenormand, que, repetindo, ela consultava para cabeças coroadas da Europa, inclusive, né, o próprio Napoleão Bonaparte, né, lá a Josefine do Napoleão, né, ela tinha entre clientes, Carmen, gente da Rússia, que vinha até onde ela estava, na França, para fazer suas consultas, né? E o interessante de nós estarmos falando sobre isso é a gente compreender o quão vasto é este universo oracular. Porque se você for pensar, astrologia, numerologia, tarô, Petit Lenormand, runas, pedras filosofais, búzios, I Ching e muitos outros oráculos, aonde o propósito é qual? É fazer previsão? É ficar olhando o futuro? Num primeiro momento, não. Num primeiro momento, o propósito de todo e qualquer oráculo é o autoconhecimento. É a tomada de consciência do ser humano em relação ao seu potencial e a aplicação deste potencial em seu dia a dia para que o ser humano possa ter uma vida plena, equilibrada, harmoniosa, feliz, saudável. É isso que nós devemos buscar nos oráculos. É isto que a gente pretende fazer nas nossas formações, quando nós damos uma formação na Pax Universal. A gente quer que as pessoas se autoconheçam. A gente quer que as pessoas reflitam sobre aquelas 3 perguntas. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? A fim de que a gente, nesta encarnação, não apenas exista. Porque existir é muito pouco. Nós precisamos viver. Agora, uma vida plena demanda evolução de consciência. Para existir, não é necessário muita consciência, não. E o povo hoje tem existido, né, Carmen? Pouca gente vive. Verdade. A Carmen já, com certeza. Que a Carmen muito superficial, né? É uma judiação, porque passa pela vida, mas não vive, né? Não se entrega de coração, né? É verdade. Então, quando a gente vai agora fazer a nossa jornada no Lenormand, vai ser muito gostoso. Como a gente fez a nossa jornada por todos os arcanos maiores do tarô, é para ter autoconhecimento, é para trazer para vocês essa linguagem simbólica maravilhosa, vocês terem autoconhecimento e apontarem, né, a montaria de vocês rumo aos objetivos que condizam com o teu coração, que condizam com a tua real natureza divina. É isso aí. Obrigada, Ale, foi bárbaro. Olá, família Pax. Dia 30 de julho, Alexandre Garzelli no Zoom, às 16 horas, Hollywood Secreta, o Código da Vinci. E em agosto, curso profissionalizante de tarô. Eu amanhã estou aqui com a querida Marilu Martinelli, vai falar sobre sim ou não, eis a questão. Então, eu espero vocês. Ale, obrigada. É sempre ótimo conversar com você. Deus abençoe e boas semanas. Gratidão, namastê, família Pax. Namastê, tchau, tchau.